pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Vivi no Enem, novamente aqui com vocês, para nós estudarmos sintaxe. E aí, o que é que vocês acham? Para você que está chegando, que nunca ouviu falar, já ouviu falar sobre sintaxe? Pois bem, nós iremos estudar agora a sintaxe ou morfossintaxe, como você queira chamar, que nós iremos tratar por aqui. Então, na verdade, a sintaxe, ela vai estudar a função dos nomes em um determinado contexto. Vocês lembram que a morfologia vai tratar da classificação das palavras, se diz respeito a um substantivo, um artigo, um adjetivo, um verbo, um advérbio? Pois bem, a sintaxe vai tratar da função desses nomes em um determinado contexto. Então, por exemplo, um substantivo que vai ter função de sujeito, um adjetivo que vai ter função de adjunta de nominal ou predicativo do sujeito, um advérbio ou locução adverbial que vai ter função de adjunta adverbial. Então, estamos preparados? Então, vamos lá? Todos juntos? Pois bem, eu trouxe para vocês hoje toda uma diversidade de gêneros textuais para que esse estudo possa ficar mais simples para nós. Afinal, quanto mais lúdica for a nossa aula, quanto mais fizermos uso de linguagens verbais e não verbais, acredito que ficará mais fácil para você, fera. Então vamos lá. Olha para o céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha para aquele balão multicor, como no céu vai sumindo. Então quando você diz, olha para o céu, meu amor, a minha pergunta para você é, meu amor tem a função de sujeito? Não. Meu amor diz respeito à pessoa a quem você se dirige, a quem você evoca. Portanto, nós temos aí um vocativo. E o que é sujeito, Vivi, afinal de contas? Sujeito diz respeito ao termo do que ou de quem se fala. Quando você diz, olha para o céu, quem é que é para olhar para o céu? Tu, você, a pessoa com quem se fala. Então, esse sujeito diz respeito ao tu, a segunda pessoa do singular, e a gente pode dizer que ele está o quê? Subentendido. Vê como ele está lindo. Quem é que é para ver como ele está lindo? É tu, é você. Olha para aquele balão multicor, também é tu, você. Então, a gente pode dizer, por exemplo, que o sujeito diz respeito a esse termo do que ou de quem se fala. Então, você deve ter compreendido que esse sujeito ele pode estar explícito ou subentendido, implícito, como você queira chamar. Então, quando, por exemplo, Lulu Santos, em De Repente Califórnia, diz assim, garota, eu vou pra Califórnia, viver a vida sobre as ondas. Olhem para a professora e não para a cantora. Vou ser artista de cinema, o meu destino é ser estar. O vento beija meus cabelos. O que beija meus cabelos? O vento. O que lambe minhas pernas? As ondas. O sol abraça o meu corpo, meu coração cantar feliz. Então ficou muito claro para vocês nessa segunda estrofe que esses sujeitos todos estão o quê? Explícitos. Então eu tenho o vento, eu tenho as ondas, eu tenho o sol e tenho o meu coração. Mas no primeiro verso da música, quando ele diz garota, eu vou para a Califórnia, garota não funciona como sujeito. Ah, você já sabe, sim, garota funciona como vocativo da oração, que é um termo à parte, independente, como a gente viu na outra música agora há pouco, que tem a função de evocar, chamar. Quem é que vai para a Califórnia? Sou eu. Então esse sujeito eu está simples, porque é representado por apenas um núcleo. Pois bem, então a sintaxe vai estudar essa função das palavras em relação ao contexto, como também a relação que as palavras vão manter dentro de uma frase. Então, quando a gente pensa em sintaxe, a gente tem que pensar que quando a gente pensa nessa análise sintática, a gente deve trazer toda uma análise semântica, ou seja, o sentido do texto em relação ao contexto. Então, se eu digo, por exemplo, que o aluno tocou a campainha nervoso, vamos chamar isso aqui de exemplo 1. Depois eu estou dizendo que o aluno nervoso tocou a campainha. O que vocês percebem? Em quais dos textos, afinal, nós poderíamos afirmar que o nervosismo é uma característica inerente a esse ser, a esse sujeito, o aluno? Pois bem, na segunda oração, o aluno nervoso tocou a campainha. Então, esse adjetivo apresenta a esse substantivo uma função que lhe é o que? Fixa, o aluno nervoso. Já no primeiro caso, eu estou dizendo que o aluno tocou a campainha nervoso. Então, essa é uma característica que gente esporádica, temporária. Tudo bem até aí? Então, quando a gente pensa nessa gramática tradicional que convencionou os termos da oração
em termos essenciais, termos integrantes, termos acessórios e vocativo. Então, os termos essenciais, como o próprio nome sugere, diz respeito ao sujeito e ao predicado. Mas isso não quer dizer que, pelo fato de ser essencial, não quer dizer que não possa faltar. Porque aprenda aqui com Vivi no Enem. Você pode ter oração sem sujeito, mas você não pode ter oração sem predicado. Nós temos os termos integrantes da oração que se integram esse sujeito e predicado, quer dizer, fazem parte do predicado da oração. Então, que são os complementos verbais, do tipo objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva. E nós temos os termos acessórios, que vão assessorar o sentido dessas orações, que é o caso do adjunto nominal, do adjunto adverbial e do aposto. E nós temos também o vocativo, que, como vocês viram, garota, eu vou para a Califórnia. Olha para o céu, meu amor. Então, esses termos que estão à parte da oração, não fazem parte nem do sujeito nem do predicado, é o que a gente chama de vocativo. É um termo independente da oração. Então, antes da gente iniciar o nosso estudo propriamente dito de sujeito e predicado, vamos melhorar aqui a noção que nós precisamos ter sobre frase, oração e período. Você sabe a diferença entre frase, oração e período? Pois bem, quando eu digo para vocês final de ano, início de tormento, fogo, o que vocês percebem aqui? Sim, na verdade, é a parte do texto, né, que tem sentido completo. A frase é todo enunciado verbal, né, que tenha sentido completo, independentemente da sua extensão. Então, o próprio sinal de pontuação, a própria exclamação, traz esse efeito expressivo para a frase quando você grita fogo, compreenderam? Quando eu digo, por exemplo, socorro, uma coisa é eu dizer socorro, 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 outra coisa é você dizer socorro. Então, socorro, socorro, isso é vocativo. Mas quando você diz socorro, isto é exemplo de frase. Entenderam? Mas a pergunta é que não quer calar. Vivi, a frase pode ter verbo? Pode. Mas frase, para ser frase, tem que ter sentido completo. Mas ela pode ou não funcionar como oração. Pois bem, então quando eu coloco para vocês que tudo começa com o pagamento da dívida, tudo começa com o pagamento da dívida. Então vocês percebem que nós temos aqui a forma verbal começar. Então nós temos sim um exemplo de uma oração. Porque a frase para ser frase tem que ter sentido completo. A oração tem que ter verbo, mas pode ou não ter sentido completo. Então, nesse caso, nós temos um exemplo de frase-oração. Porque ao mesmo tempo que tem sentido, também tem verbo. Então, tudo começa com o pagamento da dívida. Mas a quantidade de verbos é que determina a quantidade de orações. Sim, estou tentando dizer para vocês que se nós tivermos 2 verbos, nós teremos então 2 orações. Então, uma observação aqui. Vocês sabiam que muitas vezes essa forma verbal, ela pode estar subentendida, elíptica, não aparecer, mas isso não quer dizer que ela não exista. Então, se eu coloco para vocês assim, o filme fez tanto sucesso quanto a novela. Repetindo, o filme fez tanto sucesso quanto a novela. Então, oração 1, o filme fez tanto sucesso. Oração 2, quanto fez a novela. Então, vocês devem ter percebido que a forma verbal fazer, ela está subentendida. Então, se nós temos 2 verbos, nós temos 2 orações, mesmo que essa forma verbal esteja subentendida. Tudo bem? Pois bem, então estamos diferenciando frase de oração e de período. Pois bem, então frase tem que ter sentido completo. A oração tem que ter verbo, mas pode ou não ter sentido completo. Mas o período, ele é simples ou ele vai ser composto? A gente costuma dizer que o período é uma frase-oração. É uma frase organizada com 1 ou 2 ou 3 orações. Por isso que ele vai ser classificado em período simples e período composto. Então, se eu digo, os morcegos possuem hábitos noturnos, você só pode identificar aí a forma verbal possuir. Então, é uma frase? Sim. Constitui uma oração? Também. Mas se constitui apenas uma oração porque tem apenas um verbo, nós temos aqui um período simples, porque é formado por apenas um verbo ou uma oração, que também poderíamos dizer, denominar como oração absoluta. Mas uma outra observação pertinente para a gente fazer aqui, com relação à classificação desse período, se é simples ou se é composto, observem aqui.
Se o período simples ele é formado por apenas uma oração, que também é chamada de oração absoluta, quando eu coloco para vocês da seguinte forma: o professor utilizou o quadro. O professor pode utilizar o retroprojetor. No caso 1, quando eu digo que o professor utilizou o quadro, nós temos sim um verbo, uma oração, um período simples. Mas quando eu digo o professor pode utilizar o retroprojetor, vocês identificam que nós temos aqui duas formas verbais, poder e utilizar? Então, nesse caso, o que a gente pode observar? A gente pode observar que quando nós tivermos duas formas verbais juntas, elas constituem uma oração. Sim, uma locução verbal. Então, pode utilizar, funciona como verbo auxiliar e utilizar como verbo principal. Portanto, nós temos aí uma oração. Já o período composto, como o próprio nome sugere, ele é formado por duas ou mais orações, porque o número de verbos é que constitui a quantidade de orações. Então, espero que os homens respeitem a natureza. Oração 1, espero. Oração 2, que os homens respeitem a natureza. Então, que os homens respeitem a natureza é a oração 2, que é introduzida pelo conectivo, pela conjunção integrante que. E essa conjunção que é que mantém essa relação de dependência entre essa oração subordinada e a oração principal, espero. Então, o que vocês percebem? Se espero é a oração 1, denominada como oração principal, que os homens respeitem a natureza é a oração 2, porque ela tem o verbo respeitar. Então, se nós temos dois verbos, duas orações, nós temos então um período composto. E por aqui fica a nossa explicação sobre a distinção entre frase, oração e período. Então, para a gente revisar, frase tem que ter sentido completo, pode ou não ter verbo. Oração tem que ter verbo, pode ou não ter sentido completo. E a quantidade de verbos é que determina a quantidade de orações. E o período pode ser simples, quando ele possui apenas um verbo ou uma oração, composto, quando ele é formado por duas orações ou mais, ok?